Olá, bem-vindos ao Jornal Universitário. Eu sou a estudante Diana Carine, do terceiro período noturno de Pedagogia, e vou abordar um assunto muito importante para todos os brasileiros, que é a segurança no trânsito. Nós sabemos que o mundo a qual vivemos, a era do século XXI, a globalização e a industrialização se faz muito presente e em constante evolução. Dessa forma, podemos concluir que as indústrias automobilísticas também evoluam junto, fazendo com que sejam necessárias a efetuação de leis, de normas, de regulamentos, tanto para pedestres quanto para motoristas, para que o trânsito seja feito de forma pacífica, tranquila e regular. Porém, os dados transmitidos em 2021, a primeira vez pela SMTT, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, aqui em Maceió, constatou que essas leis e regulamentos não eram tão seguidos, tanto pelos pedestres quanto pelos motoristas. Os dados de 2021, que foram apresentados em abril pela SMTT, mostram que, em relação ao que ocorreu em 2020, teve um acréscimo de 44% na porcentagem de infrações, a qual, de cada 3 infrações, 2 eram consideradas graves e super graves. E esse 44% resultou, até em abril, em 339 números de acidentes relatados pela SMTT, a qual ocorreram, em sua maioria, por veículos. Já em relação a 2022, comparado com os dados de 2021, a Gazeta e a SMTT apresentaram novos dados, dizendo que em 2022 ocorreu um acréscimo de 15% no número de acidentes relatados até em junho de 2022. Só que a diferença entre esses números é que em 2021, de 339 acidentes relatados até abril, a maioria desses acidentes eram ocorridos por veículos, fazendo com que as infrações deles resultassem em atropelamentos ou acidentes entre veículos ou veículo e moto. Já em 2022, os 15% de aumento resultou em 390 números de acidentes até junho de 2022. Porém, desses 390, 208 eram de motos, ou seja, o maior número de acidentes causado em 2022 até junho daquele ano foi ocorrido por motos, onde as infrações eram graves ou super graves, resultando em acidentes ou atropelamentos. Os dados que serão mostrados a seguir serão os dados que foram transmitidos a primeira vez em 2021 pela SMTT, mostrando os índices dos acidentes em comparação a 2020, os locais que mais acontecem acidentes aqui em Maceió e as maiores causas para os números de acidentes que fazem parte do cotidiano desses motoristas. Aqui podemos ver a comparação do acréscimo dos 44% com vítimas, as infrações mais cometidas até em abril de 2021, os bairros com mais solicitações, sendo Tabuleiro dos Martins liderando o ranking, e as 6 vias onde mais ocorreram acidentes, tendo como a Fernandes Lima do Farol em primeiro lugar. Depois desses dados relatados, o estudante Thalisson Cauã mostrará na prática uma dessas causas ou dessa falta de responsabilidade gerada pelos motociclistas e motoristas que podem resultar em acidentes e em atropelamentos. Boa tarde, gente. Meu nome é Thalisson, sou estudante do curso de Pedagogia Noturno e eu vou mostrar como são as sinalizações aqui perto de casa. E devido às imprudências de alguns motoristas, acabam prejudicando as nossas vidas
e deixando que fiquem mais perigosas. A primeira coisa que a gente nota é na questão das calçadas. Como assim? Como vemos ali, tem muitas mesas e cadeiras na calçada, o que faz com que pedestres andem pelas pistas, botando sua vida em risco. E às vezes, quando estamos também na faixa de pedestre, alguns motoristas não param. Por mais que não esteja vindo nem de um lado nem de outro, quando a gente está na metade da faixa, sempre aparecem um ou outro. A única coisa que nos garante aqui nessa parte de uma travessia perfeita, e mesmo assim então, é somente esses quebra-molas. Porque tanto de um lado como de outro também tem os quebra-molas, e mesmo assim há motoristas que ainda não param. Também a falta de uma ciclovia faz com que os ciclistas dividam o mesmo espaço com os carros, ônibus, caminhões, motos e outros veículos, né? Devido à intensidade do trânsito de Maceió, é necessário estruturas físicas para que pedestres possam transitar tranquilamente de forma segura, como é o caso de passarelas, faixa de pedestres com sinalização e calçadas, vias públicas suficientes, protegidas e seguras para o trânsito desses pedestres, o que faz com que muitas vezes em Maceió isto não ocorra, tendo a presença de vias públicas, calçadas emburacadas, falta da faixa de pedestres ou faixas de pedestres que já estão sendo apagadas e uma sinalização muito caótica nos trânsitos de Maceió. Isso faz com que muitas vezes os pedestres, que também têm responsabilidade no trânsito, não tenham como transitar de forma segura, ou também tendo uma forma segura para transitar, preferem agir com irresponsabilidade, atravessando fora da faixa, não respeitando a sinalização e não utilizando as passarelas quando existentes. Boa noite, gente. Meu nome é Raíssa, eu sou aluna de Pedagogia do terceiro período aqui da UFAL e eu vim relatar um pouquinho da nossa dificuldade como pedestre na universidade. Aqui, por exemplo, na faixa do pedestre, mas como vocês podem ver, ela está sinalizada, está bem apagadinha. E acontece também que o carro muitas vezes não respeitar o pedestre. Acabamos de atravessar a faixa e ao decorrer do caminho a gente já se depara com essa má iluminação. E seguindo a calçada, a gente pode encontrar diversos buracos. Não é acessível para a gente, nem pensado, principalmente para os deficientes. Apresentado tudo isto e as reclamações, seguimos agora para as recomendações finais, tanto para você, motorista, quanto para você, pedestre, para que a gente transforme o trânsito de Maceió mais tranquilo e mais seguro, não só para nós, mas para as gerações futuras. Para você, pedestre, por favor, não atravessem fora da faixa. Respeitem a sinalização, atravessem somente quando estiver vermelho para os veículos e utilizem a passarela e as calçadas sempre que necessário e sempre que existente. Cuidado na hora de atravessar, verifiquem os carros, verifiquem as motos. Cuidado com você e com o próximo. Para você, motorista, não ultrapasse no sinal vermelho. Tenham cuidado com os pedestres, sempre estejam atentos. Não dirijam se beberem, não dirijam se estiverem com sono. Verifiquem sempre a velocidade e cuidado.